O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promete um discurso diferente na convenção republicana. Depois de sofrer um atentado no sábado, o candidato vai pregar a união do país. Para falar mais sobre esse cenário eleitoral americano, o nosso entrevistado agora é o professor de Relações Internacionais do Berea College do Kentucky, nos Estados Unidos, Carlos Gustavo Podio. Como sempre, professor, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, muito bem-vindo. Bom, Thiago, boa noite. É sempre um prazer conversar com você, com quem nos ouve. Muito obrigado. Bom, o senhor é um observador privilegiado porque está nos Estados Unidos e, obviamente, entende tudo sobre a eleição americana, como funciona, mas o que ocorreu no sábado bagunça esse jogo eleitoral, traz novos elementos e agora o ex-presidente promete um discurso diferente no fechamento dessa convenção nacional do Partido Republicano. Professor, de que forma ele pode mudar o discurso, tentar fazer um discurso para unir o país e qual que deve ser a consequência para o eleitorado desse posicionamento, professor? Olha, Thiago, essa é a razão pela qual, primeiro, é muito difícil a gente fazer qualquer prognóstico para uma eleição que acontece só daqui a 4 meses, né? A gente está vivendo momentos aí bastante inéditos e transformações importantes ao longo da campanha que podem mudar essa trajetória. No caso do Donald Trump, ele é alguém que tem um faro político muito apurado, né? Então ele percebeu o seguinte: a comoção gerada por conta da tentativa de assassinato que foi feita contra ele, o atentado que foi feito contra ele, ele vai aproveitar essa comoção para fazer um discurso que tente atrair o eleitor, que é o eleitor que talvez tradicionalmente não fosse atraído pelo discurso dele, né? Ele já tem um discurso muito combativo, que atrai uma massa de eleitores que são bastante apegadas a ele, e que ele pretendia, de alguma forma, usar a estratégia de sempre energizar essa base, manter essa base energizada para poder levar e ganhar as eleições. Porém, ele percebeu, e outros estrategistas também republicanos perceberam isso, que é muito difícil você ganhar as eleições, ou seria muito arriscado você apostar em ganhar essas eleições só com a base que vota no Trump, né? Se ele não tiver algum esforço de ampliar essa base, fica muito difícil para ele. Então, apesar de muita gente dessa própria base do Donald Trump, se você olha o Twitter, você olha as redes sociais, etc., as pessoas se comportando, foi culpa do Biden, né? Por outro lado, tem aqueles que dizem, foi falso, foi uma invenção do Donald Trump, todo tipo de teoria da conspiração que foi circulado. O Donald Trump, ele é um pouco mais inteligente do que isso, ele vai aproveitar, me parece, né, claro, vamos esperar para ver, para tentar fazer um discurso de união, evidentemente, união, né, Thiago, em torno dele, não união em torno do país. Porém, isso não deve, do meu ponto de vista, durar muito tempo. Eu acho que não vai para muito além do discurso na convenção, porque não é dessa forma que o Donald Trump sabe fazer política, né? O Donald Trump, ele prospera na política do confronto, na política da polarização. Ele sempre fez política assim, ele surgiu assim nos Estados Unidos, foi assim que ele foi presidente, e eu acho que em breve ele deve voltar a esse modo. Então não me parece que seja uma transformação permanente do Donald Trump, mas vai ser uma transformação tática, aproveitando toda a cobertura que vai ter a convenção do Partido Republicano. E, professor, desde o sábado, desde o dia do atentado, os analistas estão sendo questionados, né? Será que a eleição já está ganha? Será que a eleição já está sacramentada? Mas por todas essas características que o senhor traz aqui, por ser uma campanha que, de novo, deva ser polarizada, ou seja, você tem muito anti votando nesse meio, ou seja, quem é eleitor de Trump não vota em Joe Biden e vice-versa, porque você tem também 2 partidos preponderantes, mas também, professor, é aquela história da característica da eleição americana. Não necessariamente quem ganha nas urnas é eleito, porque tem os delegados eleitorais. Tudo isso vai pesar nessa escolha e é difícil cravar, não é, professor? Dúvida nenhuma, né? E a gente está, novamente, né? Tem aquele velho ditado da política de que 4 meses é muito tempo, é uma eternidade na política, né? Então veja você que nós estamos apenas agora começando a campanha nos Estados Unidos. Pode parecer estranho, mas a campanha começa efetivamente agora, né? O Donald Trump foi sacramentado oficialmente candidato pelo partido ontem. O Joe Biden sequer ainda foi sacramentado candidato oficial pelo partido e, aliás, como sabemos, já discutimos aqui, aventa-se aí a possibilidade, inclusive, dele ser substituído. A convenção do Partido Democrata acontece apenas no mês que vem. Então, a campanha mal começou,
né? Claro que a gente sabe que a situação está muito estabilizada, e o fato de estar muito estabilizado nos leva a crer que eventos como esse tendem a não causar grandes mudanças na corrida eleitoral, né? E as poucas pesquisas que nós temos que foram feitas a partir do atentado do Donald Trump mostram isso. Tem poucas pesquisas, mas as que tem mostram que houve muito pouca mudança, né? Praticamente não se alterou o quadro eleitoral por conta do atentado contra o Donald Trump. Está tudo muito estabelecido, mas tem aí padrões de mais longo prazo, né? E a tendência de longo prazo, a gente olhar no espaço mais amplo, o Trump de fato vem ganhando espaço, o Biden vem perdendo espaço. Isso significa que daqui a 4 meses teremos essa mesma tendência? Não. Tudo pode acontecer, né? Muitas vezes algumas pesquisas podem estar equivocadas e, como você disse, no fim das contas, o que decide a eleição norte-americana é uma meia dúzia de estados, né? Algumas milhares de eleitores e meia dúzia de estados que podem decidir essas eleições, né? Tudo aponta para uma eleição muito disputada. Professora, a Dora Kramer quer fazer uma pergunta para o senhor nessa nossa conversa sobre a eleição americana. Dora, você. Boa noite, professor. Olha só, o senhor acha que o Biden vai cair no canto da sereia desse discurso de união ou não? Ele vai manter um discurso, pelo menos vai adotar um discurso mais combativo, de modo a contradizer a história de que ele estaria incapacitado, que ele estaria fraco? Como é que o senhor vê isso? Olha, Dora, para o Biden é muito complicada essa situação, porque a estratégia dos democratas era toda baseada no antitrampismo. A estratégia dos democratas, na verdade, antes do debate do Joe Biden, era muito baseada em esconder o Joe Biden o máximo possível. Já se sabia de todas as limitações físicas que o Biden estava passando. Ele já não estava dando entrevista coletiva, ele já não estava dando entrevistas para jornalistas que ele sentava e conversa diretamente com o jornalista. Ele não aparecia muito. Ele é o presidente que menos deu. Essa última coletiva que ele resolveu dar depois do encontro da OTAN foi a primeira coletiva em 8 meses, né? Isso porque o debate e o desempenho ruim do Joe Biden no debate mudou essa estratégia democrata, que era, repito, baseada em esconder o Biden e focar no Donald Trump, né? Os democratas queriam que essa eleição fosse um referendo sobre o Donald Trump, que novamente o antitrampismo levaria o Biden, reconduziria o Biden à presidência, como o conduziu em 2020, né? Aliás, as pesquisas são muito claras nesse sentido. O eleitor que vota no Biden não vota no Biden, vota contra o Donald Trump. Eu mesmo tenho aqui uma série de pessoas que eu conheço que votam no Biden e votam a contragosto, né? Estão dizendo, vou votar contra o Donald Trump. E agora essa estratégia ficou complicada por esses dois fatores, né? Por um lado, o debate, que jogou o foco no Joe Biden totalmente, até o momento em que houve o atentado do Donald Trump. Agora o foco volta para o Donald Trump, mas agora também fica um pouco mais delicado, pelo menos no curto prazo, uma estratégia política que fique muito na crítica ao Donald Trump nesse momento de comoção. Mas isso não deve durar muito tempo. Acho que daqui a algumas semanas devemos reverter aí a dinâmica normal dessas eleições. Nelson Kobayashi. Professor, boa noite, é um prazer falar com o senhor. O senhor acredita na substituição de Joe Biden por Michelle Obama ou por algum outro democrata? Boa noite, Nelson. Primeira coisa, Michelle Obama não será candidata. Essa é a única previsão que eu posso fazer para você, né? As demais previsões são um pouco mais delicadas. Eu acho que o que está acontecendo agora é uma pressão. Nós temos agora, isso está muito claro, isso está muito bem desenhado, né? Nós temos uma pressão muito forte dentro do Partido Democrata, inclusive de doadores do partido. Recentemente tivemos a opinião do George Clooney, que não é só apenas o ator George Clooney, mas representa a instituição Hollywood, né? O George Clooney é muito envolvido na questão política, senadores, deputados. Então tem uma pressão cada vez mais forte no partido e, por outro lado, o Biden está muito fortemente dizendo que não vai deixar de ser candidato. Ele deixou isso muito claro, né? Hoje mesmo ele fez um discurso dizendo que eu aprendi que eu não se tem muitos amigos em Washington, né? Mas agora eu tenho vocês aqui, etc. Né? Então, que o Biden não quer sair, isso é muito claro. Ele é a única pessoa que poderia facilitar essa transição. Que existe uma pressão no Partido Democrata, isso também é muito claro. Se isso lá na frente vai reverter na substituição do Biden... E veja, se o Biden sair, quem vai substituir o Joe Biden vai ser a Kamala Harris. Por que a Kamala Harris? Porque ela é a opção logisticamente mais fácil. Não é por questões políticas, é por questões logísticas. Né? Por que eu digo logísticas? Porque ela já é da campanha do Joe Biden. E você colocar outra pessoa que não seja da campanha do Joe Biden, você precisa ter
contratar gente, arrecadar dinheiro, é todo um processo, né, para começar uma campanha do zero. E não é uma coisa fácil para fazer isso, né? Tem a questão de você ter um nome na cédula, cada estado tem a sua própria burocracia. Então, burocraticamente, logisticamente, seria muito complicado a substituição do Biden por uma outra candidatura, ainda que não impossível, né? Mas mais fácil do ponto de vista logístico seria a substituição pela Kamala Harris. Professor, rapidamente, uma última questão. A gente viu agora há pouco e acompanhamos um vídeo que vazou, né? Na verdade, é um vídeo gravando uma conversa do ex-presidente Donald Trump com o Kennedy. Eles conversando e, ao que tudo indica, um tom muito mais abaixo, né, do que a gente está acostumado de ver Donald Trump, inclusive falando que foi muito legal quando conversei com o presidente Joe Biden, que ele me ligou, preocupado com a situação do último sábado. O senhor acha que há uma redução de temperatura ou é pelo momento, como nós estamos acompanhando aí, inclusive, nessas imagens para quem nos assiste, professor? Eu acho que o Trump está preocupado com o Kennedy Jr. pela seguinte questão. Como eu disse, vai ser uma eleição muito apertada, decidida por poucos votos em alguns estados. O Kennedy está em alguns estados atingindo 10%, 15% das intenções de voto. Isso pode ser suficiente para decidir essa eleição para um lado ou para o outro, a depender de quem ele estiver roubando votos, né? Então você tem algumas pesquisas em alguns estados que mostram o Trump um pouco à frente ou o Biden um pouco à frente. Quando você coloca o Kennedy na pesquisa, pode, às vezes, se inverte. Às vezes fica, se estava o Biden com o Trump, estava o Trump com o Biden. Depende do estado, né? Não está muito claro ainda de quem que o Kennedy está roubando voto. Ele está um pouco roubando voto dos dois, né? Tem muita gente nos Estados Unidos que é o que chama de double haters, né? Que são aqueles que não gostam nem do Biden e nem do Trump e procuram uma outra alternativa e podem eventualmente votar no Kennedy. Então o Kennedy, apesar de não ter nenhuma chance de ganhar essas eleições, ele pode ser uma figura que pode vir a decidir essas eleições por roubar votos deste ou daquele candidato, como muitos dizem, por exemplo, que foi a eleição quando o Bill Clinton foi eleito em 1992, tem muito a ver com o Ross Perot, que era um terceiro candidato, ter roubado o voto do George Bush, né? Então, o Robert Kennedy ele deve ser uma figura, caso se confirme a candidatura dele. É muito mais complicado nos Estados Unidos você lançar uma candidatura independente, porque você precisa colher assinaturas em todos os estados para aparecer nas cédulas, mas caso isso aconteça, o Robert Kennedy ele deve ser um número aí na equação que certamente deve alterar os cálculos políticos. Eu acho que é com isso que o Trump está preocupado mais do que tudo. Professor Carlos Pódio, de Relações Internacionais, do Berea College do Kentucky, nos Estados Unidos. Como sempre, muito obrigado pelas análises aqui na Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Volte sempre e um abraço e até a próxima, professor. Valeu. Obrigado, Thiago. Um abraço a todos.